Morre em Cancún, no México, o ator Roberto Bolanhos. O comediante interpretava os personagens Chaves e Chapolin. Bolanhos já estava com a saúde frágil desde o fim do ano passado. Os seriados mexicanos estrelados pelo ator são exibidos pelo SBT há 30 anos. Você vai ver a história de um dos maiores ídolos infantis da televisão brasileira. Nossos correspondentes na América Latina mostram a repercussão da morte do ator. Morreu hoje no México, aos 85 anos, o ator Roberto Bolanhos. Ele é o criador e o intérprete do Chaves e do Chapolin Colorado. Há 30 anos, nas telas do SBT, os dois personagens fazem parte da história da nossa televisão e são amados por gerações de telespectadores. Roberto começou a carreira nas rádios mexicanas e sabia que frases curtas, de efeito, eram um grande passo para fazer um personagem dar certo. Por culpa do tonto do Chaves! Foi sem querer querendo. No texto original, o Chaves é chamado por todos os moradores da vila apenas pela palavra chavo, uma gíria mexicana que significa garoto ou moleque. Como no Brasil o nome chavo soaria estranho, virou Chaves. Chaves! Olha, Chaves, que tal da gente brincar de pedreiro? Um outro segredo, talvez seja a primeira regra da comunicação. Pôr-se em comum. Assim é o Chaves. Bolanhos criou o personagem inspirado nos meninos da periferia. Disse que todo país tem o seu Chaves. Ele é o retrato da criança pobre de qualquer lugar do mundo. De coração puro, incompreendido por todos e que acaba levando a culpa de quase tudo. É que ninguém tem paciência comigo. É que não tem paciência comigo. Cala a boca! Chaves, não gostaria de comer... Com sutileza e bom humor, ele aborda a fome. Morando no barril, Chaves passa vários dias sem comer nada. E é capaz de ter o apetite maior que o do nhonho. Porque não pense que é agradável se sentar à mesa em companhia de um menino grosso e mal vestido. O melhor amigo, Kiko, influenciado pela mãe, se acha mais rico e vive sempre tentando humilhá-lo. A minha bola é muitíssimo melhor do que a sua. Ah, é? Quero ver. Quer ver? Então abre bem os olhos para ver. No livro O Diário do Chaves, lançado em 2006, uma revelação do personagem que nunca foi dita na série da TV. Roberto Bolanhos conta que Chaves foi deixado pela mãe, ainda muito pequeno, em um orfanato. Mais tarde, por não gostar do lugar, ele fugiu. Acabou indo parar na vila. Lá, uma senhora idosa o acolheu no apartamento de número 8. Mas logo ela faleceu e Chaves teve que ser despejado e foi morar dentro do barril. Chaves fez Roberto realizar uma de suas principais propostas na televisão e talvez outro segredo para o sucesso. Criar um grupo de atores humoristas em que todos atuavam por igual. Ninguém dormiria. A mão presa na porta. O resultado, um impacto que garantia a atenção do espectador. A fala saltitante de Chaves foi inspirada em uma das filhas. Conta Roberto que um dia ela veio pedir para brincar com uma amiguinha. Ele levou a cena ao personagem. Eu era Dom Pedro e então eu tava... Tá legal! Toma! Um fenômeno de botinas surradas, calças rasgadas, presas por uma tira que imita um suspensório. Pouco importa. Satanás! Venha cá, Satanás! Chaves é uma criança feliz, Sim, e a vassoura e a espada? ingênua, que luta dia a dia para superar as dificuldades. Chiquinha, você brinca comigo? Por que nos sentimos tão atraídos por ele? Outro segredo, talvez ele seja o espelho de muitos de nós. A Televisa, principal rede de televisão do México, exibe há cerca de 1 hora um especial sobre o ator Roberto Bolanhos. A história de vida, as homenagens pelos 40 anos de carreira, Roberto Bolanhos como ator e como pai de família. A emissora exibiu o programa Chaves pela primeira vez
em junho de 1971, no canal 8. E por isso, no México, o seriado se chamava Chavo del Ocho. Depois do tremendo sucesso no país, o programa passou a ser exibido em emissoras de toda a América Latina, incluindo o SBT Brasil. Na década de 90, as gravações foram concluídas, mas a fama era tanta que o seriado é reprisado até os dias de hoje. E voltamos a falar da morte de Roberto Bolanhos, criador e protagonista do seriado Chaves. O assunto foi destaque na internet. Os nomes Chespirito, um dos personagens de Bolanhos, e Chavo, Chaves em espanhol, foram os mais citados agora, no início da noite, pelos usuários do Twitter. Usando a rede, Edgar Vivar, o intérprete do personagem Seu Barriga, disse que Roberto não se vai, mas permanece no coração dele e de todas as pessoas. A Fundação Chespirito, que luta contra o diabetes e a obesidade infantil, desejou que Bolanhos descanse em paz. E a turma do Chaves virou mania nacional. Basta parar em qualquer rua e lá está um dos bordões criados por Roberto Bolanhos. Você já foi numa festa à fantasia? Então, com certeza, já encontrou Chaves e o Champolim por lá. Vamos conhecer também quem cuida do maior fã-clube da América Latina e outras histórias desses fanáticos pelos personagens de Roberto Bolanhos. As manifestações que envolvem os personagens de Roberto Bolanhos percorrem o mundo. Vamos dançar com Chaves, minha gente! Eles vão chegando assim, devagarinho, e de repente tomam conta da cena. Andando pelas ruas, dá pra perceber que os Chaves e o Chapolin são os mais populares. Beijo pro Chaves! Ninguém tem paciência comigo. Fico meus bons. Não contavam com a minha astúcia. E todo fã que se preze tem um episódio preferido na ponta da língua. Eu era pequenininho e assistia, aí quando passou o primeiro episódio, caçando lagartixa, aí eu me amarrei. Não parei mais de ver o Kiko, o Chaves. Essa turminha entrega a maior comunidade de fãs da América Latina, o Fórum Chaves e o fã-clube Chespirito. O trabalho deles hoje mantém a memória de Roberto Bolanhos viva. Eles realizam eventos, produzem conteúdo, informam os fãs. A inspiração nos seriados de Bolanhos também tem um lado sério. Ai, nhonho, você não sabe que tem muitos feridos que perdem sangue? Isso porque não sabe onde deixam as coisas. Nesse vídeo, eles estão no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Vamos ajudar, tá? Bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Eles também são responsáveis pelos flash mobs realizados em todo o país. Não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Maurício tem 22 anos e também é fanático pelo Chaves. Recentemente, ele esteve em Cancún, no México, cidade onde morava Roberto Bolanhos. Inclusive, teve o privilégio de conhecer a casa do ator e conversar com ele bem de pertinho. E muitas perguntas sobre o Brasil. Muitíssimas. Então ele nos falou algo assim, que a única coisa que faltou na minha vida foi ter conhecido o Brasil. Não posso estar aí, desgraciadamente, porque já poderão ver como estou. Me ha tratado la vida muy bien, pero al final tengo que pagar un poquito. Muchas gracias por seguirme. Y amo a todos los brasileños y les agradezco infinitamente todo esto que han hecho y que siguen haciendo por mí. Gracias. Muito obrigado. Ele levou uma carta dos fãs e conseguiu ler para Chespirito. E até cantaram. E frequentemente perguntam para ele qual é a fórmula do sucesso, né? E aí ele responde brincando: se eu soubesse a fórmula do sucesso, eu colocaria numa garrafa e venderia, né? E ficaria milionário.
Seja nas ruas, dentro de casa, numa viagem para encontrar com o ídolo, o que todos têm em comum é uma palavra que define admiração: amor. Eu acho que o mundo não vai esquecer nunca do Chaves. Aquele cortiço ali, aquela vila, aqueles poucos personagens, eles representam um pouco assim de cada ser humano. Todo o legado que ele deixou para não só para mim, não só para os fãs, mas também para toda a América Latina, pelo trabalho espetacular que ele fez como humorista, como escritor e como pessoa que ele é e como ele foi. Quero enviar um saludo a todos os brasileiros. A mim me tienen pasmado favorablemente cuando veo los tweets, la cantidad de fans y luego todo lo que han hecho allí con programas, y al club de fans que se están reuniendo les envío un saludo con todo mi cariño, con todo mi corazón. Não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. E você vai ver daqui a pouco o Brasil em luto. A emoção de quem cresceu assistindo ao menino mais querido do país. Imagens do encontro entre o ator e os fãs brasileiros. Você vai ver já já. E para os fãs do seriado Chaves, toda hora é hora de demonstrar a paixão pelo personagem e pela turma da vila. Em mais uma homenagem ao ator Roberto Gomes Bolanhos, você vai acompanhar um casamento surpreendente. Foi tudo sem querer querendo. Thaís e sua cara metade, o Armando, se casaram em dezembro do ano passado. E se você pensa que foi um casamento destes tradicionais, onde a noiva e o noivo dançam a típica valsa, se enganou. Não tem nenhuma resposta, aceite minha proposta. Ele alugou a roupa, eu não quis descaracterizar tanto, não quis tirar o vestido de noiva, desmanchar o penteado, nada disso. Aí coloquei só o casaquinho torcido e um óculos e a gente combinou tudo com a banda. A gente tava já com tudo preparado, só que a gente foi contando só pra quem era mais próximo, né? Estes aí, descendo a escadaria do salão de festa, são eles. O Chaves e a Chiquinha? Sim, também. De tanta Chiquinha insistir. Chaves, sabe que esta noite eu sonhei com você? Eu não queria te dizer porque eu tinha vergonha, mas foi assim. Chaves! O Chaves acabou cedendo e o casório, pelo menos fora da telinha, aconteceu. O casal resolveu se caracterizar dos personagens preferidos e os dois fizeram a alegria de amigos e parentes. Thaisa, que bonita sua roupa. Que bonita sua roupa. Que roupinha muito louca. Nela tudo remendado. Não vale nenhum centavo. Mas agrada quem olhar. O que os recém-casados não esperavam era a surpresa que o cunhado André planejou com detalhes. Eu lembro. Quando eles menos esperavam, começou a tocar uma canção do seriado e eis que entra a turma toda do Chaves e Chapolin. Inclusive, o André foi o Chapolin. Eu queria trazer essa ideia do dia a dia do Chaves, dos personagens, pro casamento dele, né? Que era uma data especial. Olha só a cara deles. Chaves, uma historinha bem gostosa de se ver. O meu irmão e o amigo meu, que foi padrinho também, combinaram com mais outros amigos próximos de se fantasiar também e entrar de surpresa no meio do casamento, na hora que a gente já estava também caracterizado. Então, a hora que eles entraram foi uma surpresa muito grande pra gente. A brincadeira não começou no casamento, não.
O Chaves e a Chiquinha já existem há muito tempo na vida do casal, tanto que eles reservaram o quarto para servir de acervo para a turminha do Chaves e do Chapolin Colorado. Só para você ter uma ideia, nessa prateleira tem 35 bonecos, lá em cima mais de 10 pelúcias, caneca personalizada, pendrive do Chaves e ó, desse lado aqui tem disco de vinil, livros. Na terceira gaveta são mais de 200 episódios gravados em fitas. E quando o Armando quer pegar uma onda, ele tira a onda com essa prancha aqui, ó. Sempre ao lado dos seus personagens favoritos. Exatamente, a prancha faz sucesso, né? Porque a gente já vai ali com ela embaixo do braço, todo mundo já fica olhando, todo mundo que é fã já sempre dá um oizinho, dá um joia, sempre gosta. Até os famosos bordões dos seriados estão na boca da família. Gentalha, gentalha! Ai, que burro! Dá 0 pra ele. Fala, Thaisa, você não tem paciência comigo? Não! Que bonita sua roupa, que não tenha muito louca. Ela é tudo remendado, não vale nem um centavo. E a seguir, mais informações sobre a morte de Roberto Bolanhos. Artistas brasileiros falam sobre a perda do criador do Chaves e do Chapolin. Os depoimentos de Maísa e de Sérgio Malandro. Nós voltamos já já. A morte do ator Roberto Bolanhos, intérprete de Chaves e Chapolin, é destaque em todos os jornais da América Latina. A notícia foi dada esta tarde pela Televisa, principal rede de TV do México, responsável pela produção dos programas do humorista. Nos últimos meses, Roberto Bolanhos vivia na cidade de Cancún. Ele foi para lá ao lado da mulher depois que sua saúde começou a demonstrar sinais de fragilidade. Esta foto foi publicada há pouco tempo pela filha do ator. Em sua conta no Twitter, Paulina Gomes dizia que neste momento assistiu uma partida de futebol com o pai, que já respirava com a ajuda de aparelhos. A saúde de Roberto Bolanhos começou a apresentar fragilidade já no ano de 2009, mas desde então a família dele começou a tratar o assunto de forma muito reservada, sem dar maiores detalhes. Eles também evitavam contato direto com a imprensa. A notícia sobre a morte do ator já estampa os principais jornais da América Latina. Roberto Bolanhos deixa aos 85 anos personagens que ficarão imortalizados em sua interpretação. Veja agora o depoimento de artistas brasileiros e personalidades sobre a carreira de Bolanhos. Bom, a mensagem que o Chaves passou foi daquele menininho humilde que morava dentro de um barril, mas ele brincava com amigos de classes sociais diferentes. O Kiko, que sempre aparecia com aqueles brinquedos, com aquelas bolas, o triciclo, os pirulitos, e às vezes ele não queria dividir as coisas com o Chaves, mas ele ia com um jeitinho, ele amolecia o Kiko e a Chiquinha, e eles brincavam juntos de uma forma normal. Olha, falar do Chaves é como eu ir lá no passado, no início da minha carreira, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro programa no SBT, foi quando eu apresentei o Chaves. Então o Chaves tem muita importância na minha vida, porque eu apresentava o Chaves no TV Pau, no programa que eu comecei. Então eu tenho assim, quando eu fecho os olhos, eu me lembro do meu começo, iniciando junto com o Chaves, que eu não sabia que era o Chaves, e o Chaves já fazia muito sucesso no meu programa, né? E depois veio fazendo, foram várias gerações, né? Meus filhos adoraram o Chaves, eu adorava o Chaves, a minha geração gostava do Chaves. Enfim, falar dele é como você falar de uma pessoa que nos ensinou tanto, né? Isso. Você fala isso, você vê o Chaves. Sem querer, querendo, você vê o Chaves. E aí o que a gente já deu de risada, né? O que a gente já se divertiu. Então, realmente, eu fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de começar a minha carreira apresentando o Chaves. Foi a primeira vez que o Chaves apareceu no SBT, foi através do TV Pau, onde eu apresentava, onde a Mara Maravilha apresentava. Então, eu fico muito feliz de relembrar esse nosso grande ídolo. Eu tive com ele 2 vezes, uma em 1988 e outra vez em 1991. E claro que para mim, eu também era novato em televisão,
E quando me vi frente a frente com o mito, que sempre foi o Roberto Bolanhos, eu fiquei até um pouco tímido. Vocês podem ver nas imagens daquela época. Fiquei um ídolo. Quando a gente encontra um ídolo, mesmo que a gente trabalhe na televisão, a gente encontra um ídolo, a gente fica fascinado, porque é aquele ídolo que a gente acompanha tantos anos na televisão e acha que nunca vai estar pertinho. Então, quando me encontrei com ele, eu fiquei bastante emocionado. Ele de um carisma incrível, né? Só o fato da forma como ele olhava para mim, eu ficava meio constrangido. Mas aí tentei fazer entrevista dessas duas vezes. E não foi diferente na segunda vez da primeira. Bom, Roberto Bolanhos é um daqueles exemplos de profissional de comunicação completo, né? Com a enorme capacidade de escrever, dirigir, interpretar, compor canções. Enfim, um homem com a capacidade de atuar e dominar o todo da comunicação. E mais do que isso, com uma enorme capacidade de ter uma linguagem extremamente humana, capaz de atingir particularmente as camadas mais humildes da população, e não de uma determinada população, mas de todas as populações. O que eu sinto é que a própria história do SBT tem muito a ver com esse personagem do Roberto Bolanhos, o Chaves, não é? O Chaves ele criou uma identidade conosco muito sensível, muito efetiva, não é? E inclusive fazendo com que a própria história do SBT tenha um pouquinho de Chaves, não é? Quero enviar um saludo a todos los brasileños. A mí me tienen pasmado favorablemente cuando veo los tweets, la cantidad de fans y luego todo lo que han hecho allí con programas, y al club de fans que se están reuniendo les envío un saludo con todo mi cariño, con todo mi corazón. Chaves agora está encantado. Frase de Guimarães Rosa: as pessoas queridas não morrem, ficam encantadas. Boa noite. E fique agora com Chiquititas. Logo em seguida, assista ao especial Obrigado, Chaves. Depois tem a novela Rebelde. Boa noite, Brasil. Tchau. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será.